Anjos caídos ou extraterrestres? O que a gente está vendo, basicamente, é um rebranding cósmico. O que é um rebranding? É quando um rótulo, uma marca, é refeita, né, para fazer um novo apelo de divulgação. Então, de algo que já tinha uma forma de ser compreendido no mundo e depois passa a ter uma outra forma. O que nós vamos ver nessa live de hoje é basicamente uma investigação sobre a identidade oculta desse fenômeno. Os anjos caídos não desapareceram, apenas trocaram de nome. Esse tema nasce exatamente na fronteira entre a teologia antiga e a cultura pop moderna. E a gente vai desconstruir o que você acha que sabe. Tá? Porque você precisa conhecer todos os pontos de um grande mapa para que você não se perca confundindo ele com um labirinto. Porque se você sabe o caminho, onde cada curva foi feita, onde cada sinal foi deixado, você não vai ser confundido. Você vai saber o caminho, não vai se perder. Então, o que eu tento fazer aqui, nem de longe, é trazer algum tipo de doutrinação. É simplesmente trazer o conhecimento que existe a respeito desse assunto. Tá? E você faz com esse conhecimento o que você achar melhor. Se você achar que serve, né, e que te ajuda de alguma maneira, ótimo. Né? Mas o foco é esse mesmo, é colocar à sua disposição o que a gente tem a respeito desse assunto para ser conhecido. E aí eu faço alguns acréscimos, com base também no que eu tenho de conhecimento particular, né? Bom, primeiramente o vocabulário ancestral, antes do ET, antes do outro filme do Steven Spielberg, né? O E.T. Phone Home. O ET, o extraterrestre, que inclusive é aquela figura do ET, o extraterrestre do filme, né? Basicamente é baseada em desenhos da arqueologia. Tem vários desenhos que são iguaizinhos aquele ser do filme ET, o extraterrestre, tá? Para quem não sabe. Já mostrei isso aqui no Além da Nuvem, que até tem o ET na capa ali, né, do filme, do vídeo. Então, durante milênios, encontros com seres não humanos foram descritos, mas o modelo de mundo não era espacial. Tá? Ele era espiritual e cosmológico. Então, você tinha o cosmos, que incluía a Terra e o universo, porém, tinha a Terra numa posição central e o universo não tão enorme, né? Não tão gigante como a gente hoje o entende. Então você tinha as esferas, que são os planetas, né, ao nosso redor, que eram conectados à Terra, especialmente depois da cosmovisão aristotélica, inspirada na cosmovisão de Platão, uma vez que ele era discípulo desse, né, daquele, a gente precisa entender que existiam essas esferas que eram ligadas por túneis invisíveis ou por linhas invisíveis feitas e formadas de uma estrutura muito sutil chamada éter. Posteriormente vão dar o nome de éter, a quinta essência. E segundo a cultura védica, esse era o ar dos deuses, o Akasha. O mesmo conceito, nomes diferentes, culturas diferentes. Akasha, éter, o ar que os deuses respiravam. Esses seres que estavam sempre ligados aos outros planetas, no caso, né? Planetas, esses corpos que giravam em torno da Terra, acreditava-se, e até a gente vai ter depois, posteriormente, uma associação dos nomes dos planetas, isso já pela ciência moderna, né? Mais ligado aos astros, né? Então a gente vai ter ali Júpiter,
como a divindade romana associada ao planeta, né, Júpiter, que era o Zeus da mitologia grega também. Então, Saturno, ou Cronos da mitologia grega, Saturno romano. Então, a gente vai ter sempre essa ligação. Então, eram seres associados a outros planetas. Como a gente já falou aqui no canal, quando eu chamei, a gente teve a participação do professor Marco Vital, a gente falou sobre uma sabedoria que os judeus estudam, ele que inclusive é rabino e mora em Jerusalém, né, que é um conhecimento antigo, místico, que basicamente existe um conceito chamado, que a gente conhece hoje por energia. A palavra energia, ela é dividida em duas, né? Ener e Igeia. Tá? Energeia. Igeia, a gente sabe, é a divindade também conhecida por Gaia. Em algumas mitologias já vai ser chamada de Geia. Ou seja, é uma força de potência e criação. Esse é o conceito da energia. Então, esses seres, eles estavam associados a essas energias desses planetas. De alguma forma, isso se encaixa com o conceito que nós temos hoje dos extraterrestres que estariam vindo de outros planetas. Só que hoje a nossa visão de mundo, na verdade, a visão atual de extraterrestres que nós temos hoje, ela é completamente originada na ficção científica. Tá? E não é exagero dizer isso. Ela é realmente inspirada na ficção científica. Isso que a gente tem hoje nos filmes dos seres vindo de galáxias distantes, etc., isso não encontra respaldo em nenhuma mitologia. Não encontra respaldo em tradições antigas. Dessa forma. Tá? O conceito que tinha-se, de fato, era de deuses descendo de níveis de manifestação da realidade. Dimensionais. Né? Níveis dimensionais, interdimensionais. Então, até mesmo na mitologia suméria. Então, até existe um debate, porque existiu o pesquisador, né, Zacarias Sitchin, que ele passava essa interpretação de como ele pegou as tábuas sumérias e traduziu essas tábuas sumérias, lançou uma série de livros que basicamente relatam ali os Anunnakis viajando pelo espaço e chegando na Terra. Só que é preciso que você saiba que essa visão, ela não é perfeita. Basicamente, o que Sitchin fez, e há muito questionamento sobre se foi ele que traduziu de fato, né, porque basicamente alegam que ele não tinha o conhecimento da língua de fato e que ele pegou basicamente linguistas e pediu para eles traduzirem, e aí ele foi interpretando e adaptando aqueles textos à cosmovisão atual. Inclusive, ele foi um consultor da NASA e um membro de uma famosíssima sociedade discreta, né? Uma que o pessoal tem o costume de usar um avental, né, com o símbolo do Gmail, se é que você me entende. Então, bom, ele foi um consultor da NASA, tudo bem, ele poderia ser ali um membro das lojinhas com tabuleiro de xadrez no chão e estar falando a verdade, ou realmente fazer um trabalho sério. Evidentemente que ele poderia. Porém, existiram outros linguistas, especialistas em sumério, que fizeram as traduções das tábuas que falam dos Anunnakis, das milhares de tábuas que falam dos Anunnakis, e eles têm opiniões bem diferentes. Inclusive, existe até um trabalho que basicamente se baseia, tem o título de Sitchin was lying, alguma coisa assim. Sitchin was wrong, estava errado. Então, e ali existiram vários linguistas que tiveram conclusões diferentes, ok, essa parte tudo bem, mas um em específico se dedicou em refutar
Zacarias Sitchin. Então, assim, mesmo que você ache interessante o trabalho dele, eu também acho, tornou muita coisa conhecida, é importante que você saiba que, basicamente, o que ele interpretou não é tido como unanimidade, tá? Entre os mitologistas, os mitólogos, nem de longe é tido como unanimidade, tá? Então, a visão dos Anunnakis era realmente de deuses, tá? É muito parecida com a visão da mitologia grega, da mitologia dos cananeus, né? Inclusive, quando a gente tem a batalha de Marduk e Tiamat, né? Você tem um dos Anunnakis, de novo, eu não pretendia falar sobre isso, então eu não gravei o nome dele, mas um dos deuses ali, ele basicamente ele faz um conchavo ali e convence Tiamat e uma parte dos Anunnakis a se rebelar. E aí vai acontecer uma batalha entre esse ser, que é um ser feminino, Tiamat, e dragão, né, serpente, dragão, contra a divindade Marduk, que já tem uma forma mais humana, mais semelhante à humana, né? Vamos falar assim, o estereótipo, a forma dele. Então eles vão brigar numa guerra de deuses mesmo, bem aos moldes da mitologia, aos moldes, por exemplo, dos deuses do Olimpo contra os titãs, algo semelhante, né? E esse Deus que fez o conchavo, esse Anunnaki, Deus com D minúsculo, né? Esse Anunnaki que fez o conchavo ali, ele foi condenado, foi responsabilizado pela briga e pela guerra que aconteceu, e aí os Anunnaki se reuniram, fizeram um churrascão, basicamente, tá? Assaram carne e tal, tocaram tambores, entoaram cânticos e sacrificaram aquele ser, com derramamento de sangue e um ritual que é muito parecido com um ritual de magia, tá? E dali daquele barro fizeram aquele ser que eles fazem para servi-los. Tá? Então, assim, basicamente não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, né, segundo a tradição suméria, com os extraterrestres de Hollywood, que vem viajando no espaço, super tecnológicos, né? Então eles têm realmente um aspecto muito ligado ao metafísico. E quando é dito que eles chegam à Terra, basicamente, realmente fala isso, só que não fala que eles saíram viajando pelo espaço. Fala que eles desceram de um céu superior para um céu inferior. É como que uma queda, uma descendência. Tá? Por isso eles eram chamados de prole do príncipe, descendência da realeza. É o que significa Anunnaki, que Sitchin traduz como aqueles que do céu à terra vieram. Independente se você chamar de aqueles que do céu à terra vieram ou de prole do príncipe, você está falando de algo, de uma descendência relacionada ao céu, que desce à terra, e por si só já se aproxima do conceito judaico-cristão de anjos caídos. Ponto. Então, é preciso entender que nessa visão, onde o contexto não era espacial, mas era espiritual e cosmológico, o céu não era um vácuo de vazio quase infinito, né? Um vazio enorme, com 14,5 bilhões de anos. Não, ele era um domínio regido por esses seres espirituais. Tá? E ainda né, nas religiões. Na tradição judaica e cristã, a gente fala de anjos e anjos caídos. Então você tem basicamente são hierarquias celestes que se dividem entre aquelas que são leais ao Altíssimo, ao Criador, e aquelas que se rebelaram de alguma forma e se separaram. Ponto. Você tem, entre os sumérios, egípcios e gregos, os deuses são seres que descem do céu e, por um período, eles governam a Terra. E depois de uma mudança cósmica de eras, de aions, a gente tem uma substituição dessa autoridade, que é retirada desses seres
e passada a hierarquia que então se manifesta na Terra, substituindo aquelas adorações pagãs pelas religiões, pela religião cristã mesmo, né? No passado pela religião judaica e posteriormente na segunda fase desse projeto pela substituição do cristianismo. Isso pode parecer que eu estou querendo fazer aqui um proselitismo, mas não é o caso. Quando você estuda a fundo, você vê que existe um estudo relativo a essa mudança de eras. Então, essa mudança de eras começa nos céus e se manifesta na terra. Então, por isso que no passado você tinha os arcontes que governavam a terra, esses seres, arcontes no sentido de governantes, eram seres metafísicos. Depois a gente vai chegar nesse ponto, se eu conseguir chegar hoje, basicamente, e depois eles perdem o seu poder e sua autoridade, e esses domínios são transferidos para a ordem celeste, para aquele que recebe todo o poder nos céus e na terra, que é o próprio Messias, o próprio Cristo, na visão cristã, evidentemente. Então, e ali você passa a ter as funções delegadas às hierarquias celestes, e ao invés de arcontes, por exemplo, você passa a ter arcanjos. Perfeito? Então, os arcanjos são os príncipes que dominam um grupo de anjos, e os anjos têm funções específicas sobre a terra. Eles não aceitam a adoração. A adoração passa a ser somente a Deus. É o que os diferencia dos anjos caídos, que desejam a adoração. Eles vivem dessa adoração, eles se alimentam dessa adoração. Se alimentavam. Então, eles perdem esse poder, basicamente. Então, olha que interessante. De fato, você pode falar, era um alienígena. Não, era beleza, eram alienígenas. Só que, então, a gente tem uma questão, ou você revê a cosmologia, ou você entende que o conceito era de uma cosmologia diferente da que a gente tem hoje. O cosmos era outro. Tá? O cosmos não era esse que a gente tem hoje, o do Big Bang. O cosmos era diferente, era menor e era tudo conectado, interligado. Para os indígenas, eram os povos das estrelas. Tá? Ou para algumas tribos, né? O povo das estrelas. Curioso também que esses seres que vêm das estrelas, muitas vezes eles são descritos como tendo uma forma astral e metafísica, e quando eles se manifestam na Terra, eles adotam uma outra forma. Tá? Mais ou menos como os deuses do Olimpo, que mudam de forma. Ou o Cronos, que era o Titã, que teve como filhos os deuses do Olimpo. Então, ele tinha uma forma não corpórea, que era um dragão com duas cabeças. Uma de touro e uma humana. Tá? É semelhante a um homem. Era uma figura que, inclusive, quando você vai falar, por exemplo, da divindade que os gnósticos vão chamar de demiurgo, né? Muitas vezes eles atribuem a sendo o Deus criador, o Deus bíblico, né? Mas não é, na verdade, os estudiosos realmente que pegaram isso para analisar, e eu mostro isso nos nossos conteúdos fechados, detalhadamente, isso se trata basicamente de Cronos. Tá? O Altíssimo, dentre o conceito de demiurgo original lá em Platão, ele é retratado, mas ele não tem nome. Ele é chamado de demiurgo, mas ele é chamado como um criador dos deuses. E diferente da visão gnóstica, ele é tratado como um criador perfeito, que não tem ciúmes, não tem inveja, não tem características negativas, somente a característica perfeita. E ele manifesta isso na criação dos deuses, dos seres celestiais. Tá? Então, olha que interessante. Então, assim, aquela visão que a gente escuta falar, o demiurgo, blá, 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 né, que é uma visão neognóstica, basicamente, ela não tem respaldo na mitologia e nem mesmo na origem do termo demiurgo que está lá em Platão. É só você ler Timeu e Crítias, você vai ver que eu estou falando a verdade. Tá? De Platão. Nas aulas, lá no conteúdo fechado, eu explico em detalhes, leio essas partes, inclusive. Então, mas só para você entender isso, tá?
Então, existiam por isso que você tinha o governante-chefe, que era o Cronos, que era o líder de todos os titãs, que eram emanações que vinham e se manifestavam na Terra. Tá? Eles nasciam como uma expansão da Terra, tem até o termo defecções titânicas. Então eles eram seres que nasciam da Terra. Então eles tinham já uma alma, um espírito, vamos falar assim, eles descem e vão se manifestar no processo de expansão da matéria e da vida na Terra, basicamente. Então esse é o processo que a mitologia vai falar. Então eles têm uma forma não corpórea e uma forma corpórea. Então ele vem como um dragão e se manifesta como um titã, como um mega gigante. Porque gigantes e titãs são coisas diferentes também. Titãs são maiores e mais antigos que os gigantes. Tá? Na mitologia. Inclusive tem a batalha dos deuses olímpicos contra os titãs e depois a titanomaquia e depois uma batalha contra os gigantes, posteriormente. Tá? Na mitologia da América pré-colombiana, entre os incas, astecas e maias, por exemplo, você vai ter uma divindade que vem como uma serpente emplumada e se manifesta como um homem velho, de barbas brancas. Viracocha, ou Quetzalcoatl, ou Kukulkan. Depende do lugar. Viracocha para os incas, Quetzalcoatl para os astecas e Kukulkan para os maias. É o mesmo ser. Então ele tem essa característica também. E é bem mais recente. Aí você vai ter o livro de Enoque, como os vigilantes, os sentinelas. Os sentinelas são seres que eram anjos, basicamente, sim, que estavam ali fazendo seu trabalho, e eles eles conversam entre si, vão fazer ali um conchavo, e vão falar assim, vamos, né, basicamente... vamos meter o louco aqui nas regras, né, como dizem, e vamos fazer o que a gente quiser, né? Vamos pegar as mulheres humanas ali, as mulheres humanas estão ali, estão dando sopa, veja bem ali, ó, tem algumas ali que são bonitas, pô, a gente está vendo lá, aquilo lá deve ser bom, vamos experimentar, e eles vão lá e começam a ter filhos e filhas com as mulheres humanas e ensinar um monte de segredos para elas, segredos relatados às tecnologias e estruturas de funcionamento celestes, basicamente. E, por fim, no Islã você também tem essas figuras chamadas de djinns, que são um outro tipo de ser, basicamente eles não são anjos e demônios, eles também não são almas humanas, eles são, assim, para fazer uma comparação, né, eles seriam, talvez, eu acho que o que eu poderia ter o mais próximo disso seria o conceito de que a gente tem nas religiões afro, né, das entidades, as entidades espirituais, né, ou talvez as forças da natureza, mas não são exatamente da natureza, são domínios específicos. É um outro tipo de ser, assim como as forças da natureza, os orixás, são outro tipo de ser, né, que você no candomblé, por exemplo. Então, os djinns são um outro tipo, que não se encaixa. Então você começa a ver que mesmo na tradição passada, existia uma infinidade de seres espirituais, tá? Que no contexto atual, a gente vai chamar de diferentes tipos de extraterrestres. Tá? E quando você fala de extraterrestres, você também tem vários tipos de seres. Inclusive, quando a gente usa muito a palavra anjos, mas, na verdade, existem as hierarquias celestes, tá? Existem basicamente 3, segundo principalmente a teologia cristã em Pseudo-Dionísio, né? A gente vai ter 9 hierarquias celestes divididas em 3 esferas, tá? Você vai ter a primeira hierarquia mais próxima a Deus, mais próxima ao Altíssimo, que é a dos serafins, querubins e tronos. Abaixo dessa, você vai ter a segunda hierarquia,
que faz o governo e a execução da vontade divina, como dominações, regem outros anjos, executam a vontade de Deus, virtudes e potestades. E abaixo dessa você vai ter a terceira hierarquia, que são aqueles que têm a ação no mundo de fato, atualmente, que são os principados, arcanjos e anjos. Os anjos sendo os mais próximos a nós e os arcanjos como governantes entre os anjos. Então é uma hierarquia, mais ou menos como uma patente de um grande exército, não é à toa que é chamado de o Senhor dos Exércitos, o que é um conceito bem diferente dos conceitos de panteão, que a gente tem na mitologia grega, por exemplo. Zeus não era um senhor dos exércitos, ele era um deus que reinava entre os outros deuses do Olimpo. Era um grupo de deuses ali que estava ali se reunindo sempre. Eles não tinham ali um exército de anjos ao seu redor e nem tampouco Zeus ficava ali recebendo a adoração dos serafins, querubins que cantavam santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Não, isso indica que eles são uma outra coisa. Simples assim. Que outra coisa? Possivelmente são seres que vieram para fazer alguma coisa nesse mundo, ou que vieram para cá, enfim, são outro tipo de ser. Não se enquadra aqui. Você pode até tentar enquadrar, como a tradição cristã tentou enquadrar ao longo de muitos séculos, né, como seres que deixaram a ordem divina, basicamente como anjos caídos. Apesar que o nome anjos não se aplica exatamente, né, porque não é necessariamente um anjo. Agora, perceba que, por exemplo, quando é dito que Satanás cai em Apocalipse, ele cai como um dragão. Olha que curioso, a forma não corpórea de Cronos também era um dragão. Não que eles sejam o mesmo ser, mas que certos tipos de seres celestiais, eles têm uma forma mais elevada espiritual, que quando se manifesta na Terra, ela vai ter que se readequar, juntar novamente a matéria para existir daquela forma que é possível existir nesse mundo. Rearranja-se a matéria, porque a matéria é uma extensão da metafísica. É o além da física e é o objetivo da física. Ela existe por causa do que está além dela e ela conduz ao que está além dela. Aí o termo meta. Além da física. Tá? Ninguém dizia extraterrestre, porque a visão de mundo era diferente. E se você ao pegar o pé da letra, extraterrestre significa algo de fora da Terra, simples assim. De fora da Terra, que não é terrestre. Tá? E quando a gente fala da Terra, a gente está falando especificamente da superfície. Isso não inclui os mundos subterrâneos, que dentro das mitologias também eram mundos existentes e não necessariamente coexistiam fisicamente com esse daqui. Tanto que, entre os mundos subterrâneos, por exemplo, na visão bíblica, você vai ter o Sheol, do hebraico, ou o Hades, do grego, que é o local debaixo da terra de descanso dos mortos ou de tormento. Nos egípcios você tinha lá também o mundo subterrâneo, que você passava lá pelo... tem um mundo específico que é o reinado de Anubis. E assim vai em diferentes locais, pré-colombianos e outros lugares do mundo também. A estrutura do mito ela vai permanecer. Tá? O livro de Enoque, por exemplo, falando dos vigilantes, os sentinelas, eles descem à terra, eles ensinam a metalurgia, a astronomia e a escrita, geram híbridos, Nefilim, com as mulheres humanas, né? Gênesis 6:4 fala disso também, só que acredita-se que o que está em Enoque é Gênesis 6:4 mais detalhado. E são punidos por ultrapassar os limites. Na ufologia moderna, seres tecnologicamente avançados interferem na humanidade com conhecimentos superiores, criam ou modificam humanos através da hibridização, né? E operam fora da lei cósmica, em alguns casos. Você tem seres ali, reptilianos, etc., que operam fora de uma lei, suposta lei cósmica ali, que alguns grupos galácticos de alienígenas defendem. Espera só um pouquinho, que tem um barulho aqui.
Então, beleza. Então, veja só, compare um com o outro, você vai ver uma coisa, uma estrutura de mito que permanece, mas que ela é adaptada à cosmovisão moderna. O rótulo muda, a essência é a mesma. São instrutores não humanos. A virada de chave, a gente vai ter do espiritual ao mecânico. Começa ali no século 17, 18, com Galileu e Newton, que vão tornar o universo mecânico. Ele vai sair daquela concepção platônica e aristotélica, ou mesmo de uma visão de mundo pitagórica, que vai envolver números também, não apenas o éter, né? Que é um grande segredo, que as lojas, sociedades secretas, ocultistas, comandos, etc., conhecem, estudam e praticam, é a questão dos números, né? Como uma estrutura secreta da realidade, e o contato que eles têm é com seres de outras dimensões, especialmente anjos caídos e entidades, e mortos também, fala-se com os mortos nessas práticas ocultistas, né? Então, aliás, isso é dito na Bíblia também que é possível de ser feito, só não é permitido, né? Não é recomendado nem no Velho nem no Novo Testamento, na verdade é punível nos dois. Na verdade, no Antigo Testamento era punido pela lei, e no Novo é simplesmente dito que a consequência disso é a condenação eterna. Mas em ambos os casos fala-se que sim, é possível, mas não é para ser feito, né? No caso você tem a magia, a adoração aos ídolos, a veneração, os rituais de sangue, os rituais de natureza libidinosa, como tá tarde, enfim, não vou falar porque é YouTube, né? Qualquer pessoa, qualquer criança pode ler, mas deu para entender. E você tem também as práticas de feitiçaria que são tidas no Novo Testamento também como algo condenável, tá? Todo ritual de feitiçaria, então é preciso entender isso. Então, Galileu e Newton vão tornar o universo mecânico, e a gente vai entrar ali na questão da visão, de uma reformulação de visão de mundo, uma revolução cosmológica, e aí a gente vai entrar no puro materialismo. O universo deixa de ser etérico, espiritual, passa a ser mecânico. No século XIX, vai ter a descoberta dos chamados canais de Marte e traz a ideia de uma vida biológica existindo lá, que hoje a ciência já não acredita nisso, né? Então isso vai dar origem a esses mitos na ficção científica. No século XX a gente começa a ter foguetes, e especialmente na Primeira e Segunda Guerra Mundial a gente começa a ter a guerra vindo do céu, né? O trauma vindo do céu, jogando bombas entre países e tal, foguetes, começando a explorar o espaço, né? Então, se algo desce do céu hoje, a ciência diz que não pode ser um anjo, precisa ser um alien.